Como está a sua vida profissional? Como você está chegando a este final de ano? Muitos, inclusive, recebem 13º salário, porém, quase que todo ele, para não dizer todo ele, tem sido consumido para pagar contas. Eu pergunto, como está a sua vida financeira? O que você é capaz de fazer para conquistar os seus sonhos? E quantas situações difíceis você suportaria? A história a seguir conta que, às vezes, insistir e não se intimidar com o tamanho dos obstáculos é a única saída. N'Golo Kanté, filho de um imigrante de Mali, ele tinha um sonho: ser jogador de futebol. De família pobre e humilde, o sustento de todos era dos recicláveis que recolhiam nas ruas de Paris. Quando a França ganhou a Copa de 1998, Kanté estava do lado de fora do estádio, juntando as latinhas para aumentar o sustento da família. Perdeu o pai aos 11 anos, foi negado por dezenas de clubes e os olheiros não se interessavam por ele por conta da baixa estatura. Com medo de não ter um futuro no futebol, se formou em economia, mas nunca desistiu. Até que um dia, sua história mudou. Em 2010, foi aceito pelo time B do Bologna e, a partir daquele momento, ele só cresceu no esporte. Em 5 anos, Kanté recebeu um convite para jogar no time A do Bologna. Passou pelo Caen, Leicester City e, em 2016, foi anunciado como reforço do Chelsea por 32 milhões de euros. Um salto da França para o mundo. Hoje, é considerado pelo técnico Deschamps como o principal jogador da seleção da França, conhecido por aquele que faz a equipe funcionar. C'est la deuxième fois qu'il glisse. C'est peut-être pas fini. Avec le frappe à la but. Ouverture du score. Kanté superou o passado difícil e deu a volta por cima. Mas, ao contrário da realidade dele, muitas pessoas se sentem perdidas em meio à situação que se encontram. Milhares estão desempregados e não encontram uma saída. Empresários que estão à beira da falência e não enxergam uma solução. Se essa também tem sido a sua realidade, saiba que existe uma saída. Essa é a pergunta, né? De repente você está desempregado, chegando ao final de ano, sem uma colocação no mercado de trabalho, mas Deus pode mudar essa situação. E quando o título, o tema do programa é Prosperidade com Deus, para que você entenda, ou seja, mudando por dentro, você recebendo a maior riqueza que um ser humano pode receber, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele vai dar a direção para você vencer essas barreiras e essas lutas que você vem enfrentando. Eu quero que você já se organize para a próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro, onde nós teremos o 11º clamor para a queda das muralhas. E não importa se você não acompanhou ou não participou dos 10 primeiros. Você pode ingressar nessa próxima segunda-feira, fazer um pacto com Deus e dar a volta por cima. Nós vamos chamar então a nossa repórter que vai conversar com o Romero e você vai entender como era a vida dele antes do pacto, como está agora. Hoje nós vamos conhecer a história do Romero. Ele viveu uma situação muito difícil no início da sua carreira. Ele chegou sem direção, estava perdido, mas é ele quem vai contar em detalhes pra gente como foi que tudo isso aconteceu. Como foi, Romero? Era funcionário, trabalhava para outras pessoas, sou cirurgião dentista, né? E não tinha perspectiva de crescimento, não tinha perspectiva de abrir meu próprio negócio, não tinha direção. Então, assim, era uma vida, eu ia, trabalhava, voltava para casa, era uma vida bem restrita. É assim que eu cheguei, né? Cheguei dessa maneira. Mas, com o decorrer do tempo, eu fui colocando a fé em prática, fui obedecendo a tudo que o homem de Deus falava no altar, e fui fazendo, mergulhei assim que eu cheguei, eu mergulhei logo de cabeça, que me despertou uma vontade muito grande, né, de mudar a minha situação. E assim foi. E após cada segunda-feira, as coisas todas foram mudando, fui sendo abençoado, e fui usando a fé, e fui obedecendo,
até que, graças a Deus, a minha história mudou. Tinha um pensamento muito pequeno, a verdade era essa. Eu não via saída, eu não via crescimento. Cheguei doente, cheguei com pressão alta, tomava 3 remédios para pressão alta, tomava um Rivotril para poder dormir. Cheguei com um DNV, né? DNV é distúrbio neurovegetativo, que os médicos falam que é como é um antídoto da síndrome do pânico, né? Foi dessa maneira que eu cheguei. E assim, a partir do momento que eu pisei, tudo começou a mudar, porque eu me entreguei de verdade. Eu mudei a minha vida, né? Eu costumo falar que a minha vida ela tem 2 momentos, um antes e o após, né? O depois. E é exatamente isso que eu falo, até porque quem me conhece, quem me conheceu antes, hoje, quando conversa comigo, quando me vê, assim, fala que parece ser outra pessoa. A verdade foi essa. Então, aí foi dessa maneira. E tudo melhorou. Eu comecei a ter a visão de começar a ter meu próprio negócio. Foi exatamente o que aconteceu. Com o direcionamento certo, o que foi que mudou na sua vida? Eu comecei, já que eu trabalhava para outras pessoas, eu comecei a ter a visão para trabalhar para mim. Eu era bom no que eu fazia, só que não tinha essa visão. Então, eu comecei a botar tudo em prática. Então, aí eu tive a primeira clínica, aí depois abrimos outras, e assim foi mudando. E assim, a minha vida ela mudou totalmente, ela se estendendo do material, né, sentimental, e aí foi acrescentando, Deus foi acrescentando tudo foi mudando. Eu passei a ter clínicas odontológicas. Eu sou dentista, o meu ramo eu fiquei nesse ramo, né? Então, assim, eu comecei a montar clínicas odontológicas, eu montava, e aí depois eu vendia, eu negociava, e consegui fazer isso. Então, eu e minha esposa, porque minha esposa também é dentista, nós abrimos uma marca de clínica e clínicas odontológicas. Então, assim, hoje eu tenho 2 clínicas, são 9 consultórios, então são mais de 25 funcionários, 40 funcionários diretos e indiretamente. Além desses bens materiais, qual é o bem maior que você julga possuir? Então, esse que é o grande importante, né? Que é o X da questão, onde tudo acontece, que é o Espírito Santo. A salvação da alma, é uma família hoje perfeita não, mas uma família abençoada. Hoje eu tenho meu filho, né, de 2 anos, a minha esposa, a gente tem um casamento abençoado, graças a Deus. É assim que é a vida do cristão, né? E graças a Deus, o nosso bem maior é o Espírito Santo. Obrigado à nossa repórter, obrigado também ao Romero, que testemunhou a mudança na vida dele desde que ele fez um pacto com Deus. Eu gostaria que você entendesse que Deus trabalha em parceria com o ser humano, por isso se chama pacto. Pacto é uma aliança, é um casamento. Você empenha a sua palavra para com ele e ele empenha para com você. E os resultados começam a acontecer. Não é mágica, não é da noite para o dia, mas Deus vai inspirando, abrindo portas, dando inspiração, dando direção. O texto sagrado fala em Isaías 45, versículo 2: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Ou seja, é uma promessa muito forte, mas para isso você tem que cumprir o início do versículo, colocar Deus adiante de você. Na teoria todos dizem, eu creio em Deus, Deus está comigo, não é verdade? Batem aqui na altura do coração dizendo, Deus mora aqui. Na teoria todos falam, mas na prática nem sempre isso é fato. Isso se torna fato quando você busca a Deus. Há uma diferença muito grande. A fé teórica para a fé prática. E quando nós falamos a respeito de Deus, obviamente, não estou te convidando para mudar de religião, para ter uma nova religião, mas para se aliar ao Todo-Poderoso, ao Criador do Universo, aquele que traz à existência o que não existe através do poder da sua palavra. Segunda-feira agora, dia 16 de dezembro, em 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 e 19h30, o 11º clamor para a queda das muralhas aqui na Catedral, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Se você estiver conosco, se você estiver neste local, neste santuário e receber a direção de Deus, tudo será diferente na sua vida. Muitas pessoas têm buscado a conquista de um emprego.
limpar o nome, uma empresa restabelecida, um novo automóvel, uma nova casa. Mas nada tem dado certo. Sempre um problema se põe de pé e faz com que os planos e projetos fiquem parados no tempo. As muralhas de Jericó aparentemente paravam os planos de Israel em conquistar a terra prometida, mas não os planos de Deus. Talvez você passou um ano repleto de derrotas até aqui. E cada passo que tentou dar para frente, se levantou uma muralha. Mas assim como o povo de Israel, que pela direção de Deus deram 13 voltas, resultando na queda da muralha, o que tem te impedido de prosperar também cairá por terra. Às segundas-feiras, da queda de todas as muralhas, onde as promessas de Deus se cumprirão em sua vida. Pegue um papel, escreva o valor das dívidas, quais são as suas muralhas, quais são as suas metas a alcançar ainda em 2024, a sua necessidade profissional e traga nesta próxima segunda, 11º clamor para a queda das muralhas em 6 horários. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, especialmente 18 horas, o Bispo Jean estará e juntos eu vou estar com você às 7h30 da noite aqui na Catedral, na Mauro Ramos 1310. Estacionamento gratuito, os 2 subsolos, creche gratuita para as crianças e você vai vencer, vai dar a volta por cima. E se você mora em qualquer cidade do estado, você pode consultar o endereço mais próximo através do site universal.org/localizar. Sim, este é o site de localização, você vai ter aí todo o acesso aos endereços mais próximos de você. Mas termine o ano, feche o ano em pacto com Deus. Muitas pessoas ao longo deste ano fazendo o pacto com Deus e os resultados são notórios. Um ano de grandes transformações. A partir de agora, você acompanha histórias de pessoas que firmaram um pacto com Deus e foram surpreendidas por algo sobrenatural. Eu trabalho com vendas, então tinha mês que era bom, tinha mês que era ruim e eu tinha um planejamento desde o início do mês de comprar um carro. E resolvi ser fiel a Deus. Dentro de 2 semanas teve a oportunidade, onde a minha esposa estava trabalhando de um colega dela, que sabia que ela queria comprar um carro, falou, quer comprar um carro, né? E ela falou, sim, eu quero. Então, eu tô vendendo o meu, tenho 2, se tu quiser eu vou vender outro. Aí ela falou, não, tranquilo, mas quanto que tu quer de entrada? A gente já tava pensando assim, a gente não tem quase nada de entrada para dar, a gente não vai conseguir comprar. Quando ele falou, não, parcelo para você direitinho ali, em parcelas iguais, tu vai pagando da forma que dá. Deus me abençoou com o carro e ainda assim Deus me abençoou ainda mais o trabalho das vendas que eu faço. Ele honrou a gente com uma passagem vendida nessa uma semana. E essa semana já teve um procurando que 11 pessoas querem viajar e a gente tá na fé que essa aí a gente vai vender também e vai dar o testemunho no altar. Eu sou corretora de imóveis e este ano tinha sido um ano mais complicado, assim, bem desafiador. E fazia alguns meses que eu não estava fechando nenhum negócio. E no Dia dos Pais, eu fui trabalhar, onde as outras imobiliárias estavam fechadas, e eu estava trabalhando e era já 5h30, quase 6 horas da tarde. Chegou um cliente pedindo uma casa de 3,5 milhões. Então, assim, foi algo muito de Deus, que eles acreditaram em mim e ainda pagaram bem mais da casa, né, do que eles estavam buscando. Fechou o negócio quinta? Sim, quinta-feira assinamos o contrato. Aliás, o contrato não, a escritura, a comissão, tudo certo, tudo resolvido. Eu comprei um terreno também há pouco tempo, só que o rapaz que me vendeu, ele falou assim, eu tô te vendendo, mas eu vou deixar claro, já faz 3 anos que eu tô tentando o alvará de construção, não tô conseguindo. Eu falei, não tem problema, eu vou comprar mesmo assim. E eu lutando aqui no pacto, com 1 mês eu consegui esse alvará. E ele ficou surpreso. Poxa, como você conseguiu? Me dá a dica, como você conseguiu, que ele tem outros terrenos que também que faz tempo que ele tá lutando. Eu falei assim, é Deus. O mês de julho estava acabando, a gente estava fazendo uma reforma em casa. E a gente assumiu muitos compromissos para agosto, né? Uhum. Aí eu estava falando de mês do agosto, tem aquele pensamento, é o mês do desgosto. Aí eu já amarrei. Eu disse que não, vai ser o mês ao meu gosto.
mas não foi. Foi o mês de agosto de Deus, porque arrebentou. E tipo assim, a gente começou a reforma em julho e tava pensando em acabar só o ano que vem, por exemplo. Já tá tudo pronto. Essas pessoas receberam a direção que transformou as suas vidas. Uma ação na justiça, né? Que eu estava esperando já uns 8 anos, essa ação. Aí eu determinei, porque essa ação aí tinha 40 pessoas que o advogado ele fez um grupo de 10 para 4 pessoas receberem, e eu era o último. Aí não aceitei. Tá amarrado isso, não aceitei. Aí eu peguei, na reunião de segunda-feira tinha um propósito do sal. Aí saí daqui após a reunião, passei no escritório do advogado. Usou sua fé? Usei minha fé. E a vitória? A vitória veio. Como posse? Eu fui primeiro, já recebi essa indenização. Entre 2 semanas eu recebi a indenização, fui um dos primeiros. Já veio para as mãos do Senhor? Veio para minha mão. E Deus me deu uma direção. Na direção que Ele me deu, eu não tinha dinheiro nem para comprar as ferramentas que eu precisava para trabalhar, né? Então já faz 7 anos que eu estou nessa profissão. E esse ano a gente conseguiu comprar um carro novo para a empresa, um carro zero, né? Da empresa mesmo, que é o carro nosso de passeio para a gente sair, né? Então foi 7 anos de muita bênção, muita prosperidade mesmo. Eu trabalho com martelinho de ouro, eu tenho uma loja aqui no Mundo Carro Mais Shopping, meu filho trabalha atendendo ali. E os movimentos têm tido? As concessionárias fora. Eu recebi um checkmate mais ou menos da minha supervisora. Eu já estou há quase 2 anos na empresa, é uma agência bancária. E basicamente ela falou que eu não estava me encaixando na empresa e que basicamente eu estava com a corda no pescoço, pronto para ser mandado para a rua, assim, basicamente. E nesse mês que passou agora, eu fiz a maior nota que eu nunca fiz em 2 anos do banco. Tipo assim, eu bati a minha meta, ultrapassei a meta, fiquei com 4 dias de folga, tipo, não fiquei sem ir trabalhar, mas fiquei 4 dias basicamente sem fazer nada, porque eu já tinha batido a minha meta, e foi a maior nota que eu tirei desde quando eu comecei, desde o ano passado, em fevereiro. Eu trabalho na área da beleza, eu tinha o meu espaço dentro da minha casa, depois de um tempo eu não vinha, né, não conseguia prosperar, tava tudo amarrado. De repente eu peguei firme. De uma hora para outra, assim, eu comecei a fazer cursos, workshops, sem condição nenhuma, pastor. Eu acho que foi mais do que 10 ano passado. E para fechar literalmente com chave de ouro o ano, eu consegui o meu espaço. Hoje eu estou numa sala comercial, estou com uma clientela muito boa e estou prosperando. Chega de fracassos. Dê um basta na vida financeira estagnada. Ainda dá tempo de conhecer o caminho da vitória. Nome do senhor? Luiz Everton. Seu Luiz, vitória no pacto. Há 7 anos eu cheguei aqui numa situação bem difícil. Totalmente destruído, né? E Deus me deu uma direção. Na direção que Ele me deu, eu não tinha dinheiro nem para comprar as ferramentas que eu precisava para trabalhar, né? Então já faz 7 anos que eu estou nessa profissão. E esse ano a gente conseguiu comprar um carro novo para a empresa, um carro zero, né? Da empresa mesmo, que é o carro nosso de passeio para a gente sair, né? Então foi 7 anos de muita bênção, muita prosperidade mesmo. Quer dizer, quando Deus deu uma ideia para o senhor, uma inspiração, aparentemente não via condições nem para começar. Na verdade, eu tinha tentado 4 vezes. 4 vezes? Essa profissão, sem estar na presença do Senhor Jesus. Né? Sem ter um pacto com Deus. E não consegui. Não dava Desisti certo. 4 vezes. Com o pacto deu certo. Quando eu vim, fiz o pacto com Deus, o Senhor falou para mim tentar. E daí eu duvidei, porque eu já tinha tentado e não tinha dado certo. Mas Deus disse, vai. Eu fui. E são 7 anos de bênção e de prosperidade. Então Deus disse, vai, né? Sim. E deu certo. Está prosperando esses 7 anos, comprou um carro zero. Sim, a gente tem empresa, né? Eu trabalho com martelinho de ouro. Eu tenho uma loja aqui no Mundo Carro Mais Shopping. O meu filho trabalha atendendo ali. E os movimentos têm tido? As concessionárias fora. Movimento? Sim, direto, graças Deus tem honrado. Firme no pacto? Sim, senhor. Para não? Não, senhor. Vamos em frente? Sim, senhor. Amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Amém, pessoal? Nome da senhora? Irene. E a vitória, dona Irene? A vitória que eu tenho benefício, aí eu fui no banco, né, retirar o dinheiro, só que ele disse, seu cartão venceu. Eu disse, e agora que a minha agência é lá no Maranhão? Ele disse, então, você faz a transferência.
Aí eu fui lá no INSS e fiz a transferência, né? Aí meu filho, que mora lá em Belém, disse assim para mim, mamãe, venha e vai lá no Maranhão e pede seu cartão. Aí eu fui de ônibus, 4 dias e pronto. Aí eu voltei. Aí quando eu cheguei aqui, eu ainda recebi 2 meses pelo aplicativo. Aí quando chegou agora no mês de outubro, não veio mais. Aí eu digo, meu Deus, e aí? Aí ele disse assim para mim, mamãe, vê o que está acontecendo. Eu digo, não, eu vou ainda não chegou a hora. Aí eu vim aqui, eu digo, eu tenho pacto com Deus e tenho aliança com Deus. Aí eu disse, não, eu só vou no dia 4. Aí quando chegou no dia 4, aí eu orei e convidei Deus. Jesus, vai comigo. Vamos embora, Jesus. Abri a porta e digo, vamos embora lá. Aí saí. Quando eu cheguei lá, aí a moça estava bem assim na porta, eu nem entrei. Aí eu disse, moça, eu só queria saber o que está acontecendo com o meu benefício. Ela disse, você tem um documento com foto? Eu disse, eu tenho. Aí ela foi, olhou lá, aí ela disse, qual é o banco que você recebe? Você recebia? Eu disse, no Bradesco. Aí ela disse, voltou de novo. Aí quando veio com 2 folhas, disse, olha, vai receber seu dinheiro que está lá na Caixa, foi transferido para a Caixa. Tudo certo. Tudo certinho. Graças a Deus, amém? Amém. E eu ainda saía evangelizando na rua, contente e agradecendo a Deus. Graças a Deus. Bem forte para Jesus, amém? Agora, falta você tomar sua decisão também, não é verdade? Bem, eu quero convocá-lo, se organize, estamos falando com uma certa antecedência para que você não falte na próxima segunda. Não olhe barreiras, não olhe distância, até porque tudo que você tem que resolver na vida, você enfrenta tudo, né? Por exemplo, há pessoas que precisam de uma consulta médica, de um exame médico, às vezes enfrentam filas e chegam cedo no local para tirar uma senha, por exemplo, e tem que enfrentam barreiras como chuva, como trânsito. Quando você tem que ir ao trabalho, você tem que enfrentar tudo isso. Então, esteja com a gente na próxima segunda-feira. Escreva tudo aquilo que você está enfrentando. Vamos apresentar a Deus em oração, vamos clamar. Vai ter um momento da palestra para o sucesso e certamente você vai dar a volta por cima, tá bom? Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Muitas são as pessoas que já conhecem de passar em frente à catedral, né? Nós ficamos bem próximo à Avenida Beira Mar e você é o nosso convidado para nesta segunda estar conosco. Você que trabalha com vendas, você que é da área da beleza, você que nos acompanha agora, que trabalha no turismo aqui em Florianópolis, você que trabalha na área do vestuário, trabalha com roupas, você que trabalha na área automotiva, enfim, segunda-feira agora convocamos a todos. Você que deseja uma promoção no seu emprego, você que quer uma porta de trabalho, você que precisa, melhorar a sua renda, você que tem uma causa na justiça que não sai, você que está endividado, devendo a bancos, a lojas, você é o nosso convidado para esta segunda. Tá bom? Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. 7 da manhã, 10, meio-dia, 15, especialmente 18 horas, o Bispo Jean Paulo estará realizando esta reunião e eu estarei com você às 7h30 da noite. Reuniões, basicamente, têm a duração aí de 60 minutos, talvez um pouquinho mais, mas não passa muito disso. Reuniões objetivas de fé e de poder e Deus tem transformado a vida de muitas pessoas. Tá bom? E lembrando que nós vamos ter a Vigília da Virada no dia 31 de dezembro em todas as igrejas do Universal. A Vigília da Virada da Família. Convide a sua família, prepare a sua família para que todos venhamos romper com Deus este ano, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Deus, você e sua família. Juntos no melhor lugar. Uma noite especial para o início de um novo ano. Vem aí, Virada da Família. A vigília de Ano Novo que marcará sua vida e de sua família. Terça-feira, 31 de dezembro, no Templo de Salomão. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. E em todos os templos da Universal.